Fala, meus camaradas e minhas camaradas, sejam muito bem-vindos ao Podcap, o podcast do Cap Grapiúna. Estamos hoje aqui com Adeildes Moura. E aí, tudo bem? Conhecida carinhosamente como Dea. E aí, Dea, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui, viu, com vocês no Podcap. E, assim, é muito especial para mim estar aqui nesse momento falando sobre esse tema. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, né? Estar aqui falando um pouco sobre nossa experiência na parte de adaptação curricular para professores, pais, alunos, enfim, né? A comunidade de uma forma geral é muito prazeroso e, assim, importante esse tema ser discutido, porque é uma questão assim latente hoje, né? Na escola. A gente vê, por exemplo, viu, Gabriel? A necessidade, né, do professor de estar discutindo sobre como lidar com esse aluno em sala de aula, como fazer com que esse aluno compreenda melhor os conteúdos, como ele se adapta às dinâmicas também, né, na sala, e como seria melhor esse aproveitamento, sabendo que o professor pode também dominar essas dinâmicas de forma mais fácil. Então, hoje nós temos, né, toda uma legislação que garante a adaptação curricular para esse aluno. Nós já garantimos o acesso desse aluno à escola, mas precisamos garantir a inclusão de fato. A inclusão de fato visa não isolar esse aluno na sala de aula, não ter esse aluno como invisível, né, na escola, para as pessoas, para os outros alunos. Então, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, né, com o professor, diretor, a comunidade de uma forma geral e até mesmo com a família. Até porque o aluno não é garantido ir para a escola somente para socializar. O espaço da escola deve ser um espaço de aprendizagem. Nós só podemos garantir esse direito do aluno da aprendizagem com a adaptação curricular, que envolve não somente a questão dos conteúdos, mas a metodologia, o tempo dado a esse aluno, né, o olhar especial, promover o vínculo afetivo com ele, para que ocorra isso de forma, né, tranquila e que ele realmente se sinta feliz, adaptado, né, fazendo parte dessa sociedade. É isso que nós pretendemos com esse projeto que abrange várias regiões. Tá certo. Mas, antes disso, antes de começar o nosso bate-papo para valer, eu peço você, amigo, amiga, que está nos assistindo, que você curta, comente, compartilhe aqui o nosso podcast e também se inscreva aqui no nosso canal. Dea, podemos fazer uma audiodescrição para os nossos telespectadores que têm problema de visão, que têm deficiência visual? Sim, sim. Então, eu, pessoal, estou aqui usando um capote, uma jaqueta na cor cinza, uma camisa branca estampada. Meu capote também é estampado, com algumas coisas escritas em inglês. Não vou traduzir porque eu não sei muito inglês. Estou com um relógio no meu pulso esquerdo. Sou negro e... se vocês virem, né? Se vocês perceberem, eu tô com uma marquinha aqui no meu rosto, aqui no meu nariz, entre a minha testa também. Pois ontem eu tava no meu quarto, tinha saído do banho, sem querer, escorreguei e pá! A testa na porta do quarto. Isso é uma prova, né, que nós deficientes visuais temos esse tipo de dificuldade, né? Eu estava descalço, não estava com a sandália e cometi esse vacilo. Aqui no nosso fundo temos uma cortina na cor vinho, muito bonita, para ajudar aqui. Estamos aqui com uma mesa e 2 microfones, notebook e também um monitor. Dea, por favor, se descreva. Então, eu sou baixa, né? Tenho cabelo no ombro, alourado, né? Olhos verdes, estou com a roupa preta, né? Um paletó preto com a blusa por dentro
Cobege, né? E é só isso mesmo. Então vamos lá. Dea, o que é esse projeto de adaptação curricular para o CAP? Como eu já tinha falado um pouco antes, então esse projeto ele tem como fundamento fazer orientações ao professor da sala de aula para ele melhorar a dinâmica dele, né, a metodologia, melhorar as atividades aplicadas para esse aluno com deficiência, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né, já que o público-alvo do CAP alunos, né, que têm deficiência, aluno que não tem deficiência, mas tem um transtorno de aprendizagem que dificulta, né, a sua vida ao longo do tempo. Então, nós temos adaptações voltadas para o TDAH, para o aluno que tem deficiência intelectual, para os que têm dificuldade de aprendizagem, que daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos, né, como é esse aluno com dificuldade de aprendizagem, né, que não é laudado, né, não é uma deficiência, mas um transtorno da aprendizagem. O aluno com deficiência visual auditiva, né? Bem que nós temos um grupo de professores que fazem isso muito bem. No momento da itinerância que a gente vai na escola, a gente percebe, né, quais são as dificuldades maiores desse aluno. Então, a gente faz uma orientação específica para esse público, né, do deficiente visual e auditivo. Mas o foco nosso é esse, tá? É atender às necessidades do aluno. Tá certo. Né? Garantir essa aprendizagem, né, de forma qualitativa, né, que ele prossiga, que ele tenha essa vontade de ir para fazer um curso superior, que prepare esse menino para essa criança, esse adolescente, né, para o mercado de trabalho e que ele realmente tenha uma vida autônoma. Esse é o principal objetivo da adaptação curricular. Certo. Então, nesse caso, não tem uma deficiência específica, no geral? Isso, não tem. A gente dá faz uma abordagem, né, específica para cada aluno, por isso que é importante que o professor que atende esse aluno, né, no atendimento educacional especializado no CAP e mais as oficinas, né, compareçam à escola para dar também algumas orientações, porque cada aluno é diferente do outro, né, é um projeto particular. Por isso que hoje, na LDB, no Conselho Nacional de Educação, tem um parecer sendo avaliado, né? Já foi aprovado pelo Conselho, mas não foi homologado ainda, porque precisa de ajustes, que fala, por exemplo, da elaboração do PEI. O que é o PEI? Plano Educacional Individualizado do Aluno. Tá? Esse documento visa oferecer um instrumento para que o professor elabore o seu projeto individualizado para cada aluno. Então, se eu tenho 4 alunos autistas em uma sala de aula, cada um deve ter o seu plano individualizado, porque a necessidade dele é diferente do outro aluno. Então, precisa desse olhar, né? Porque esse documento, esse formulário, esse planejamento deve ser feito pelo pai, pela coordenação escolar, pelo professor, né, da sala de recurso, professor da sala regular. Porque ele também vai dizer o que é que eu pretendo com determinado conteúdo trabalhar com esse aluno e o que é que ele pode absorver, qual a metodologia a ser aplicada. Né? Então, é um trabalho específico. Então, precisa de uma orientação também, né, mais detalhada. Certo. E na questão do interesse, tem muitos procurando ou tem aqueles que não faz muita questão? Então, o CAP Grapiúna está oferecendo essa formação, né, inicialmente para as escolas do estado e do município, porque nós compreendemos o aluno, né, como rede, né, e nós estamos indo em várias localidades. Nós somos do INTS 5, são 28 municípios, e a gente faz essa formação, né, contemplando o ensino fundamental 1, que vai dar creche, né, e o 2, né, ensino médio. Então, geralmente, a gente junta as escolas das duas redes e a gente faz esse bate-papo, essa conversa. Nós aplicamos uma oficina, que é a elaboração do PEI, e nós também socializamos para esses diretores e tal
o protocolo para o aluno com autismo, né? Esse protocolo é outro documento que está previsto no Conselho Nacional de Educação, que orienta a escola, o diretor, o professor, como lidar com as crises, né, frequentes de um aluno autista na escola. Né? É um documento também produzido entre os gestores, coordenação e o pai, em que fala, né, as possíveis demandas de uma crise de um aluno e como fazer essa abordagem, né, não permitindo que tenha também, né, danos físicos para esse aluno e os demais colegas. Certo, então nesse caso aí é tipo uma forma de expressão, né, para, como por exemplo, o autista se sentir à vontade, não se sentir, digamos que excluído, né, ou qualquer outro tipo de deficiente, né? Isso mesmo. Né? Quando a escola recebe, né, orientações, então o prejuízo é menor para esse aluno, porque ele tem o autista de uma forma geral, né? Porque a gente tem 3 níveis, então cada um tem sua particularidade. Então, quando a escola recebe essa orientação, ela vai compreender como acontece também a forma de facilitar esse aprendizado. Né? Certo. Vai aprender a formar o vínculo com esse aluno. Como é que ele aprende? Né? O aluno deficiente intelectual, o autista, ele é mais visual. Então, como fazer, né? Como elaborar essa aula, como montar essa metodologia, né? Dentro dos princípios da inclusão. E qual a abrangência da formação desse projeto? Então, até o momento, né, nós já contemplamos vários municípios da nossa região. Então, entre eles estão Ibicaraí, Floresta Azul, Ilhéus, Una, Baitaba, Camaquã, Taboquinha, Aurelino Leal. Cerca de 420 professores, né, da rede do município e do estado. E pretendemos ampliar isso muito mais, porque nós estamos em itinerância, né? Nós estamos viajando, né? E fazendo um trabalho de perto, nessa roda de conversa com o professor, compreendendo também quais são as dificuldades, né? E eles apontam a dificuldade de apoio, porque muitos alunos, principalmente os autistas, precisam de um monitor em sala de aula, precisam de uma orientação mais específica, precisam do apoio de uma sala de recurso. Então, muitos municípios ainda não têm essa sala de recurso, não têm esses profissionais. Existe uma carência, Gabriel, muito grande ainda, em profissionais que desejam e têm capacidade para trabalhar com esse público. Então, é gritante isso. Então, a gente ouve muito esse professor e a queixa maior é isso, a falta de apoio, né, para essas pessoas com deficiência. Porque a gente também entende a dificuldade do professor, com 40 alunos na sala de aula, tendo 2, 3 alunos, cada um com uma necessidade específica, né? E ele não está preparado para lidar com esse aluno, com essas dificuldades dele. Tanto a necessidade material, quanto a questão mesmo de apoio. Tem aluno autista mesmo que está ainda naquela fase, né? São agressivos, tem muita rigidez cognitiva para compreender aquele espaço, para aderir às metodologias. E aí precisa de uma orientação, né, pautada na formação desse vínculo, né? E também deixa eu escolher um termo específico aqui, na formação de vínculo com ele e também na aprendizagem, como ele aprende melhor, porque cada um é único. Né? Tem um aluno que é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais sinestésico, entendeu? Então, tem que ser compreendido. Tem aluno autista mesmo que não suporta toque, né? Outro tem muita sensibilidade auditiva, outros têm seletividade alimentar, e até o cheiro da merenda, na hora da produção, ele se sente angustiado e sai da sala de aula. Então, o professor precisa desses aconselhamentos, dessas orientações, e precisa, principalmente, da pessoa de apoio
com formação, certo? A gente não pode colocar uma pessoa sem preparação na sala de aula, principalmente para atender um aluno autista. Tá certo. Então, nesse caso, não tem somente o autista, né? Mas tem, por exemplo, como o meu caso, o deficiente visual, né? Coloco como exemplo, pois também não são todas as escolas que têm essa parte do recurso, né? Que os professores sabem trabalhar com o braille, tem, digamos que, aquela tipo de paciência, né? De compreensão para a pessoa com deficiência visual em sala de aula. Pois é que nem o autista, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas na questão das atividades, na locomoção, no colégio, né? Essa parte. É isso mesmo. Então, a questão do apoio é muito importante, né? De ter outro profissional que vá fazer essa mediação com o professor. É necessário. Porque, como eu falei, às vezes o professor tem, dentro de uma sala de aula, 40% praticamente da turma tem um comprometimento. Pode ser uma deficiência, pode ser um transtorno da aprendizagem, né? E fora os transtornos globais do desenvolvimento. Então, ele não dá conta de tanta diversidade. Então, é preciso que tenha realmente profissionais que façam essa corrente, né, de apoio com ele. Então, tem um CAP Grapinho aqui em Itabuna, né? Muitas escolas aqui em Itabuna têm sala de apoio com profissionais qualificados e a gente está buscando também esse aprimoramento desses profissionais. Tem um monitor, né, ou cuidador, como se chama também, que deve ser preparado para ficar em sala de aula com esse aluno. Muitos alunos não possuem autonomia nem para ir no banheiro, né, nem para a alimentação. Então, precisa desse cuidador, porque não é o cuidador que vai fazer a adaptação curricular, né? Ele vai mediar com o professor, mas é o professor da sala regular que vai organizar essas atividades para serem aplicadas. Tá certo. É nessa base, né? Na sua opinião, como professora, como você tem esse tipo de trabalho, é, tem aqueles professores mais dedicados, tem aqueles que não têm muito interesse? Existem, assim, o que eu percebo? A maioria ele tem bom acolhimento. Aqueles, às vezes, que têm uma certa resistência, eu acredito que seja pela falta de conhecimento. Quando eles percebem, né, que é possível fazer uma adaptação curricular, né, você verifica que, no cotidiano, o professor vai mudando também essa concepção, né, essa negativa de lidar com aluno com deficiência. Né? Essa resistência, às vezes, é por isso, falta de conhecimento de como fazer uma adaptação curricular, que não é difícil. Né? Precisa, às vezes, de uma orientação. Quando você dá uma luz para esse professor, ele faz naturalmente. Então, nós já verificamos em várias escolas adaptações magníficas. Outro dia eu fui em uma escola aqui do estado e a professora de geografia pegou um aluno com baixa visão, deficiência intelectual, e estava fazendo um material concreto, né? Tirou foto, ela fez tipo maquete só com esse aluno, fez o recorte do conteúdo para ele, colocou o que era mais significativo, o que tinha a ver com a vida prática dele. Então, foi um exemplo maravilhoso. Né? Então, a gente viu o quê? Que essa professora, além de ter sensibilidade para isso, ela tinha conhecimento. Porque o conhecimento nos liberta, né, de alguns medos de fazer a adaptação, de fazer de forma correta, né? Porque, às vezes, o professor fica preso naquele conteúdo global, preparando o aluno só para o Enem. Lógico que vai preparar o aluno para o Enem também. Né? Mas a gente vê assim, que podemos fazer algumas adaptações contando com os conteúdos da vida prática desse aluno, fazendo esse link. Né? O aluno que não tem uma deficiência, né, intelectual, por exemplo, outra mais assim que comprometa a aprendizagem de uma forma geral, ele necessita de um conteúdo voltado para a sua vida prática, né? Sim. Para que ele aprenda, ele precisa ter esse link com a vida prática. O aluno com deficiência, ele precisa de muito mais,
que seja abordado dessa forma pelo professor. Então, a gente faz assim várias orientações e a gente tem assim, recebido, né, um feedback assim, maravilhoso dos professores. Dizendo, poxa, como é fácil fazer, né, Débora? Como é possível fazer? Né? A partir do momento que o professor faz uma vez, ele entende como fazer essa adaptação, ele vai criando um maior vínculo. Outro dia eu tive uma escola em Ilhéus e a professora de biologia falando, olha, eu fiz isso e isso com tal aluno. Você vê como ele ficou alegre, você vê como ele produziu depois da adaptação. Né? Então, a gente vê assim, como esse trabalho é importante, né? E a gente vai construindo isso aos poucos. Tá certo. Então, nesse caso, é força de vontade que o professor tem que ter para acompanhar, para poder ajudar o seu aluno, né? Também, força de vontade, né? E esse querer, ele é fundamental. Movido também pela informação, como eu te falei. Tá? É muito importante que ele tenha dados do aluno. Ele não vai produzir um PEI, né? Um planejamento, se ele não conhece o aluno. Ele é verbal, não é verbal, ele tem deficiência intelectual, ele toma medicação, porque se ele toma medicação, determinado dia ele não vai produzir, porque está sonolento, ele precisou de tomar a medicação e descansar, né? Então, ele vai ter que compreender como funciona esse aluno. Né? Em primeiro lugar, quem é esse indivíduo que a gente está fazendo esse planejamento? Né? Como fazer? O que eu pretendo com ele? Como avaliar esse aluno? É muito importante a gente ter esses elementos na hora da elaboração de um projeto individualizado. Tá certo, então. Ok. Que aspectos são trabalhados na orientação curricular? Quais são? Então, nós procuramos desenvolver o quê? Habilidades, né? E essas capacidades do aluno de quê? Afetiva, né? Muito importante, como ele aprender a fazer o vínculo com os demais, com os colegas, com os professores e tudo mais. Estética, que a gente trabalha muito em artes, na literatura, a gente trabalha no teatro, então a gente tem que ter vários meios de trabalhar essa parte estética do aluno. Né? Nós temos a parte cognitiva, como eu falei, a pessoa com deficiência é um indivíduo de aprendizagem, ele necessita ser um aprendiz. Então, a gente tem que entender como é que ele funciona, trabalhar esses conteúdos buscando o aprendizado dele, mas principalmente pautado na vida prática. E o que a gente sempre orienta o professor? Para que esse conteúdo vai servir para esse aluno, para a vida prática dele, a vida autônoma dele. Porque nós sabemos que o aluno com uma deficiência, às vezes, alguns não desejam, não conseguem ir para fazer uma faculdade, né? Mas eles podem produzir e ser autônomos, empreendedores. Então, a gente tem que trabalhar nesse objetivo também. Outra questão, na ética, trabalhar a questão da ética. E, principalmente, a relação interpessoal e social. Porque sempre eu vou voltar à questão do autismo. Né? O grande comprometimento da pessoa com autismo é a relação interpessoal e social. Ele tem muita rigidez para fazer esse vínculo com outros, para socializar, para manter uma comunicação fluida. Então, a gente tem que elaborar toda uma dinâmica que vise como é que se diz? A melhoria dessas relações interpessoais do indivíduo. Tá certo, porque nesse caso aí tem aqueles deficientes que são tímidos, que se sentem, digamos que um pouco excluídos e não procuram, né, aquele esforço para estar com os colegas, para estar em grupos, dessa forma, né? Deixa eu só dar uma colaboração aqui. Às vezes, Gabriel, não é porque o aluno não quer. Às vezes o indivíduo não sabe como fazer esse vínculo. Ele precisa ser provocado, ele precisa da mediação de outros profissionais. Seja ele o diretor, o pessoal de apoio de uma escola,
o professor da sala de aula de outro colega. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, né, que, embora esteja na formação, mas eu também sou professora de sala de aula. Né? Então, tem um aluno meu que ele tem muita dificuldade de interação social com os colegas, com os pares. Então, nós vamos sempre à escola, a gente conversa com a turma para que essa turma provoque uma situação de inclusão. Então, às vezes, ele não sabe pedir, eu quero sair com você. Ele fica ali calado, mas aí vem um outro colega, cria uma situação e chama, vamos fazer um lanche. Tem uma apresentação de teatro, vamos comigo, fulano de tal. Então, às vezes, precisa que o profissional que esteja, né, trabalhando com essa pessoa, com esse aluno, faça essa provocação. Explique em sala de aula como é o comportamento de um aluno autista, por exemplo, né, para que os outros também não provoquem o bullying. Né? Infelizmente acontece muito. Porque às vezes fica pensando que ele é autossuficiente. E tem muito comportamento ali que é do autista. Entendeu? O autista, por exemplo, eles são literais. Então, o que ele percebe, ele não tem um filtro, né, de perceber, às vezes, o sentimento de uma pessoa, de lidar com as relações sociais. A gente tem que ensinar isso ao longo do tempo. E aí o colega da sala de aula não compreende essa comunicação, que às vezes sai de forma agressiva, entendeu? E a gente tem que explicar isso, como é que funciona o cérebro do aluno tal, que é autista, como é que ele faz os vínculos, né? Preparar a turma para receber esse aluno é muito importante. Certo. Para que os outros também não tenham essa comunicação, né, agressiva com ele. Não o isola em sala de aula. Então, é comum alunos do nível 1 de suporte, que é aquele aluno, por exemplo, que lê, escreve, lê muito bem, por sinal, escreve, tem a parte cognitiva extremamente preservada, mas ele tem um comprometimento da rigidez cognitiva no comportamento. Tem habilidades, né? As habilidades sociais dele são comprometidas. Então, na sala de aula, ele se isola, porque ninguém compreende, por exemplo, que ele fica falando de um assunto o tempo todo. Eu tenho um aluno mesmo que só fica falando do Japão o tempo todo. Filme japonês, jogo japonês, tudo do Japão. E quando alguém, um coleguinha, fala outro conteúdo, outro assunto, ele não interage. E aí os meninos, os outros adolescentes ficam o quê? Acham aquela conversa, né, inoportuna, chata, porque não compreende. A mesma coisa o professor. Né? Às vezes, esse aluno interrompe a aula com um assunto que não tem nada a ver com a aula do professor. Mas se o professor consegue fazer um vínculo do conteúdo dele, né, com o Japão, por exemplo, esse menino vai fluir muito bem, ele vai dar, destacar experiências que ele tem com o Japão que nenhum outro aluno sabe fazer. Então, tem que aproveitar a oportunidade, entendeu? Para ampliar o conhecimento desse aluno, fazendo um vínculo com as abordagens do professor em sala de aula. Então, por exemplo, na formação, eu vou contar um caso aqui que vai exemplificar. Né? Eu tenho um aluno aqui de uma escola, de ensino médio, né, que, como eu falei, tudo dele é Japão. Então, ele faz jogo japonês, ele criou uma linguagem japonesa, um desenho japonês. Então, aqui no ele só fala sobre isso. Para tirar ele desse foco, eu tenho alguns métodos, que eu não vou falar agora. Sim. Mas, assim, em sala de aula, o que é que eu orientei o professor? Está trabalhando o clima global, né? A questão global agora, né? A crise climática. Então, vamos abordar com esse aluno, pedir a ele para fazer uma pesquisa sobre o clima no Japão. Os efeitos da dinâmica do clima, né? Na economia japonesa, na cultura japonesa. Com certeza, ele vai fluir muito bem. Ele vai aderir a esse projeto, ele vai ter um resultado assim, satisfatório e vai incluir esse aluno. Entendeu? Então, o professor tem que ter esse olhar específico para esse aluno. Faz o planejamento para ele? Faz. Mas, se você for observar direito,
o método que se usa para o aluno com deficiência abrange todos os alunos, não tem muita dificuldade. É só, às vezes, falta de conhecimento desse profissional. Tá certo. Pelo menos que eu me lembre, na época que eu estudava, eu não sei se tem hoje, né? Uma coisa que deveria ter são palestras, né? Os professores passarem pesquisas para os alunos poderem ir compreendendo, né? Pois dessa forma eles irão começar a saber, começar a compreender, saber mais sobre essa questão da deficiência, né? Não sei se isso acontece hoje em dia. Existem, sim, vários trabalhos nessa perspectiva, né? Tanto do professor fazer de um tema que o aluno deficiente produza, tá? Como também, eu vi em uma escola aqui de Itabuna, um trabalho fantástico, né? De uma oficina de leitura e escrita, que ela abordou o tema pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência. Foi, assim, muito lindo o trabalho, tá? E eu apliquei uma oficina também sobre o bullying nessa escola, mas fizeram todo um estudo prévio. Quais são os tipos de bullying, né? Fizeram como são as necessidades, quais são as necessidades da pessoa com deficiência. Mas foi muito lindo o trabalho da equipe. Então, envolveu o professor da oficina, de linguagem, de geografia, de história, e eu achei assim, riquíssimo. Então, é um modelo, é um trabalho que as pessoas deviam copiar. Mas existe assim, viu, Gabriel? Eu sinto também muita sensibilidade nas escolas. O que está acontecendo realmente é a falta de conhecimento de como fazer essa adaptação curricular. Existe boa vontade. Agora a gente precisa, eu vou voltar a falar, dos grupos de apoio para esses professores. Não está sendo fácil para eles, né? Ter 30%, 40% de uma turma com pessoas com comprometimento e eles sem o apoio também para fazer. Eu cheguei em uma escola esses dias e aí a profissional da sala de recursos me chamou e mostrou uma criança de 12 anos que estava com laudo médico de DI, mas apresentava outros comportamentos. Então, o menino não conseguia se concentrar, você via uma apraxia motora muito séria, um déficit de atenção, uma irritabilidade, né? Precisando do quê? De uma avaliação mais específica de um profissional da área de medicina, né? Um profissional da psicologia, por exemplo, um psiquiatra, fazer essa avaliação precisa. Essa criança, da forma que se apresentava, não tinha condição de ficar em uma sala regular, né? Nem ele aprende, porque ele tem um déficit de atenção acentuado, e nem o professor, nem o aluno da sala regular tem condições de fazer nenhum tipo de aprendizagem. Porque ele entrava e saía toda hora da sala, ele se irritava constantemente. Então, a gente precisa, assim, de profissionais de apoio nas escolas, tá? Para que se faça a inclusão de fato. Tá certo. Por pura coincidência, na escola onde minha mãe trabalha, ela é funcionária pública. Teve um aluno que sofreu um tipo de bullying. E esse aluno já está há cerca de 3 semanas sem ir na escola, está dando crises. Não quer ir para a escola de forma nenhuma. Isso seria a questão do autismo, algum tipo de trauma, coisa do tipo? Então, o bullying ele é provocado pelos demais alunos, né? Como esse aluno com deficiência, né? Ele é uma pessoa, né, que não tem a compreensão desse espaço, e ele sofre, às vezes, de forma calada, e não expressa, não fala nem para o diretor nem nada. Então, ele começa a se intimidar, piorar a autoestima dele, ele fica com baixa estima, irritabilidade, depressão. Então, isso deve ser uma ação da escola, coibir esse tipo de ação dos alunos. Então, assim, a escola deve ter um projeto contra bullying, primeiro, independente do aluno ter deficiência ou não.
Porque o bullying na escola, que a gente já verificou, não é só com aluno com deficiência. É a pessoa, né, que está acima do peso. É a pessoa que apresenta um homossexual. Né? Pode ser também contra a pessoa, né, com deficiência. A pessoa que tem uma anomalia física. Sim. Que o povo chama de aleijadinho e tal. Então, eu tenho uma situação mesmo de um aluno em uma escola aqui particular, que ele apareceu com uma displasia fibrosa, que é tipo um câncer na boca. Tá? Isso. E foi alterado o osso. Os meninos da escola começaram a chamar o menino, ô cara de monstro, tanta coisa que falava com a criança que ele não quis ir mais. Tá? Para a escola, com vergonha, porque ele estava com essa alteração física. Entendeu? Então, é uma questão, o bullying, que tem que ser combatido por todos os segmentos da escola. Desde o porteiro, tá? A coordenação, os pais. Então, eu já tive várias situações de bullying. Eu fui na sala de aula, conversei com os alunos, chamei todos os alunos envolvidos numa reunião, fiz uma advertência, chamei os pais dos alunos que provocaram o bullying também. Tá? Porque, às vezes, não é só a criança que não tem deficiência que provoca o bullying. O que tem deficiência também provoca. Tem várias situações assim que a gente vê né, no dia a dia. Mas, assim, tem que ser combatido por todos. Então, não adianta, entendeu, Gabriel, trabalhar de forma isolada, só com o aluno. Você tem que trabalhar com todos os segmentos de uma instituição. No geral. É sistêmico isso. Então, tem que ser zelador, coordenador, professor, pais e alunos. Esse pai tem que ser informado que o filho dele está provocando um bullying na escola. Se não melhorar, tem que ter uma advertência. Tem casos, gente, que tem que ser de polícia. Por quê? Afetou tanto emocionalmente o aluno que ele se suicida. A gente vai esperar chegar ao suicídio para a gente tomar uma providência? Não. Então, a gente vê vários casos assim, bem amplos mesmo na escola de suicídio, e você vai ver que o bullying, né, é provocado. Então, a gente já viu, por exemplo, professor provocando bullying no aluno. Quando ele insiste em um determinado vocabulário com esse aluno, repetindo sobre a deficiência dele, sobre a condição desse aluno. A gente vê professor fazendo isso, diretor fazendo isso, funcionário fazendo também, provocando essa situação. Todos os segmentos devem ser trabalhados, né, para evitar esse constrangimento, porque realmente provoca no indivíduo um sofrimento. E aí ele desiste. Sim, porque tem alguns que levam na esportiva, né, tentam se excluir, mas tem outros que tem aquele gêniozinho mais forte, né, que não tem aquela paciência e tenta se defender de alguma forma, né? Então, às vezes, a agressividade de uma pessoa na escola é demandada justamente pela agressividade, né, nas palavras, verbais. Aí, como ele não compreendeu isso e não sabe, por exemplo, buscar coordenação, ou falou com a coordenação, falou com a direção da escola, não foram tomadas as providências necessárias, aí ele vai o quê? Com atitude agressiva. Entendeu? Muitos vão até armados para a escola. Então, são situações que podem ser evitadas. A gente trabalha na perspectiva de que reduzir o bullying na escola para reduzir também as agressividades. Entendeu? Tem que ter um trabalho preventivo. Com relação à deficiência, quais são os casos mais recorrentes que acontecem atualmente? Então, a gente verifica que existiu assim, um acréscimo, né, de pessoas com deficiência nas escolas. Né? Isso porque, antigamente, os médicos não estavam preparados para laudar. Né? Hoje, a gente percebe também os profissionais da educação mais preparados para identificar esse aluno lá na base, né? No ensino fundamental 1, na creche, na primeira infância. Né? Então, hoje, a gente percebe mais laudados em sala de aula. E o maior número, realmente, é de deficiência intelectual.
Teve um acréscimo também muito do número de autistas, né? Nível 3 de suporte, nível 2 de suporte, são aquelas crianças, por exemplo, que têm dificuldade motora, rigidez cognitiva, muitas estereotipias, né? Que é aquele sensibilidade auditiva, coloca a mãozinha no ouvido, né? Grita muito. Então, tem muita dificuldade de interação social. O TDAH também é uma questão crescente, né? Esse diagnóstico na sala de aula. E hoje a gente percebe também um laudo crescente de TOD. O que é TOD? Transtorno opositor desafiador. O TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Mas aí, precisa de quê? Uma equipe médica especializada para fazer essa avaliação. Porque nem todo mundo é TDAH, né? Sim. Porque ele é agitado na sala de aula. Então, assim, a gente vê, às vezes, laudos errados por conta da falta de observação correta. Né? Então, a gente tem que esperar o período correto para fazer essa avaliação, a constância, né, desse comportamento em sala de aula. E a escola deve registrar isso, fazer um relatório, solicitar a mãe que leve para o posto de saúde, né, para o pediatra, e daí ser encaminhado para um neuropediatra ou um psiquiatra para fazer a avaliação precisa. Hoje, Gabriel, chegam nas escolas vários alunos com comportamento de autista ou de transtorno da hiperatividade e déficit de atenção, que não é. Simplesmente são crianças viciadas em telas. E aí chega o quê? O isolamento social ou a falta de atenção generalizada. E que não tem nada, a criança não nasceu com nenhum desse tipo de comportamento, de transtorno. Mas ela desenvolveu aspectos, né, semelhantes a esses transtornos, justamente porque fica muito tempo na tela. E os pais devem estar atentos para isso. Né? Tá certo. Então, é tipo comparações, né? Pois acha que mas tem essas falhas. Tem essas falhas, se confundem, né? Pensam que tem a deficiência, mas é apenas, digamos que, a dificuldade, né? Tipo o vício. Isso. Então, assim, os professores devem estar atentos, sempre chamar a família para ter esse diálogo, né? A orientação, chamar um professor, um psicólogo que possa fazer essa orientação à família. Porque a gente vai ver uma demanda muito grande de déficit de atenção, né, posteriormente, por conta desse uso exacerbado, esse descontrole da família também, né, de estar permitindo esse acesso. E aí, cada dia que passa, a criança não quer ler um livro, né, um texto. Então, as escolas também têm que estar voltadas para projetos de leitura, de escrita, né, e ausentando-se do uso do celular. Então, a gente vai em escola que todo mundo está usando o celular. Que momento esse aluno está prestando atenção à aula? Então, a criança não consegue ficar. E, às vezes, ele não tem nenhum desses transtornos. Certo? Ele simplesmente está condicionado àquele comportamento pelo uso da tela. É bom que isso fique, né, sendo alertado pela escola. Né? Eu tive um aluno no passado que tudo de TDAH. Mas tem vários tipos de TDAH. Tem aquele, né, impulsivo e tal, mas tem outro também que ele fica ali quietinho na sala de aula e está aquele turbilhão de ideias nele. E ele não consegue prestar atenção à aula. Né? Precisa de uma avaliação precisa dele, com profissionais qualificados. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, na formação que a gente fala, que a gente dá sobre adaptação curricular, nós abordamos alguns transtornos. A gente fala sobre como é que funciona o cérebro do indivíduo, né? Anatomia do cérebro, porque cada atividade diferenciada dentro de uma escola estimula uma parte desse cérebro. Então, por exemplo, o lobo frontal, nessa parte frontal aqui do cérebro, a pessoa que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele compromete o quê? Planejamento, atenção, tomada de decisão. Existem atividades específicas para desenvolver essa área do cérebro. Então, a gente precisa
de um profissional da psicopedagogia, a gente precisa de atividades psicomotoras, né, com um profissional qualificado, para que esse cérebro dele comece a funcionar de forma correta. Às vezes, o médico dá uma medicação para o déficit de atenção, mas a medicação somente não resolve o problema. Precisa ter terapias específicas para estimular esse lado do cérebro. A mesma coisa é a criança que tem uma deficiência intelectual. Ela precisa ter uma abordagem diferenciada. Precisa ter atividades que fortaleçam essa memória dela, com repetições. Às vezes, o professor trabalha muito a questão da leitura e da escrita, mas não faz a estimulação cognitiva para memorizar. Existem exercícios específicos, material específico para estimular esse lado do cérebro. Então, às vezes, no curso que a gente apresenta, né, na formação, a gente trabalha um pouco dessa formação do cérebro e como estimular algumas áreas. Por exemplo, é tão séria a questão da memória que, determinado conteúdo, nós vamos perdendo ao longo da semana. Só para dar um exemplo. Por exemplo, o que eu estou trabalhando aqui agora com vocês, a abordagem minha aqui. Sim. 20 minutos. Daqui a 20 minutos, após vocês ouvirem esse podcast, vocês vão esquecer 42%. Nesse caso, questão da atenção, né? O que vai ficar na memória da gente é o que é significativo. A mesma coisa acontece com o aluno. Só fica na memória dele o que é significativo. Daqui a 60 dias, Gabriel, nós já perdemos 90%. Só vai ficar na nossa memória o que é significativo. Por isso que a gente orienta, né, o professor e a comunidade como um todo, trabalhar conteúdo significativo, utilizar material concreto com esse aluno, apresentar de forma segmentada, para que ele compreenda, né, e qual a utilidade daquele conteúdo na vida prática dele. Tá certo que o conteúdo, ultimamente, para os jovens, está sendo a questão da tecnologia. Celular em sala de aula, em casa, o videogame, né? Não. Veja bem, o conteúdo, o professor, ele tem uma grade, né? Tem uma grade curricular que vem lá do Ministério da Educação. Né? Então, ele vai e divide por unidades e tudo mais. A ferramenta aqui é o celular e o notebook, o aparelho. Ele pode ser utilizado? Pode, porque tem vários objetivos. Sim. É bom para a gente utilizar isso aqui, facilita muito a nossa vida. A questão é como está sendo utilizado. Quantas horas por dia meu cérebro está, né, aqui concentrado nesse aparelho? Que programa eu estou assistindo? Que projetos estou assistindo? Que tipo de leitura é essa? Né? Que se eu ficar muitas horas concentrada aqui no meu celular, eu desregulo a dopamina. E se eu tiver com a dopamina desregulada no meu cérebro, eu não consigo absorver o conteúdo. Tá? Pelo contrário, eu fico entediado, eu fico com ansiedade. Certo? Então, assim, tem que se compreender essa questão do cérebro e a quantidade de horas. Então, a gente tem que ter o quê? Um limite. Uma comunicação com a família muito séria. Não adianta o professor fazer sua parte em sala de aula e a família não fazer em casa também. Né? Não tira esse estímulo. Para o aluno autista, eu sempre oriento para a família. Tire o máximo que você puder o celular. Porque se ele já tem comprometimento nas suas relações interpessoais, como ele vai aprender, né? Ou ele vai melhorar a sua comunicação com os demais se ele está isolado no computador ou no celular o dia todo, assistindo, às vezes, o mesmo vídeo, né? Fazendo a mesma coisa repetidamente. Então, ele não vai ter outro vocabulário, ele não vai ampliar o vocabulário dele, porque ele só está conversando com outra pessoa aqui no robô, aqui, né? No celular.
né? Vai ser restrito. Então, eu oriento a família, tire o celular. Porque se ele já tem uma rigidez cognitiva, vai piorar. Deu tempo, né? Nesse caso, colocar um tempo limite. Com certeza. Porque essa base, como você colocou, entre família e professor, já vi muitas pessoas falando que o professor ensina as matérias, mas quem tem que cuidar, quem tem que dar a educação são os pais, são a família, né? Isso. Até porque ele fica a maior parte do tempo em casa, né? É. Aí hoje tem assim, a escola integral, ele fica um tempo, mas a maior parte do tempo, final de semana, e tudo é com a família. Então tem que ter essa parceria, né? Escola, família, comunidade, igreja, enfim, né? Mas tudo parte da casa, né? Da família, do dia a dia, da rotina da vida diária. Eu gostaria aqui, viu, Gabriel, de falar sobre alguns transtornos também. À vontade. Então, nós temos aqui transtornos da aprendizagem, né? O que é isso, Dea, na sala de aula? Então, o professor, como eu falei, geralmente tem 40% de pessoas com comprometimento numa sala de aula. Ele tem que compreender um pouco para poder buscar ajuda, né? A gente vê aqui, por exemplo, tem a descalculia, que é a dificuldade para lembrar números, né? Interpretar problemas matemáticos, dispraxia, dificuldade na coordenação motora, que pode ser essa coordenação motora até na escrita. Tá? Então, por exemplo, um aluno autista, por exemplo, às vezes só faz letras, né, garrafais, não faz letra cursiva. Ele pode ter uma questão motora ali. Tem que ser avaliada por um profissional. A disfasia, dificuldade de encontrar palavras, dislexia, que é bem comum, né? Dificuldade de ler e escrever, disgrafia, dificuldade de escrita, desortografia ortográfica, dislalia, dificuldade na fala. Então, isso aí o professor tem que estar atento para identificar logo no período da alfabetização, pós-alfabetização, já que esse menino está num processo, né, de alfabetização. Ele pode é normal apresentar algumas questões dessas, mas se assim agravar, é preciso ter intervenção. Porque esse menino vai passando de ano a ano e ir perdendo, né? Sim. Por causa das dificuldades. Se ele tem intervenção correta, ele vai superar as dificuldades dele. Outro transtorno que é comum, que eu já falei anteriormente, é o TDAH. Né? São 3 tipos de TDAH. Tem aquele que é com atenção, hiperatividade e impulsividade. Tem aquele que tem dificuldade em manter o foco no planejamento. Às vezes é aquele aluno que fica ali na sala, quietinho, né? Mas ele está assim, o professor, ele está no mundo da lua, não copia do quadro, né? Brinca o tempo todo, mas ele não faz a tarefa da escola. Então tem que ter um olhar especial para esse aluno também. Aqueles que gostam de ficar no fundo, né? Pode ficar no fundo ou na frente. Não, que gostam, né? Que gostam, Mas, assim, ele tem esse comportamento. Em todas as aulas, ele fica, assim, aéreo. Né? Tem que avaliar. É uma deficiência intelectual? É um déficit de atenção? Né? E tem o que é misto. Né? Tem o déficit de atenção, tem hiperatividade, tem impulsividade. Esse aí, geralmente, é um aluno que precisa de muito mais apoio. Né? Precisa de ajuda de fono, precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, um psicomotricista. Tá? Eu sempre digo, eu acho que um grande remédio para a pessoa que tem uma deficiência intelectual, seja ela qual for, é a atividade física. E é uma atividade física coordenada, estruturada, que trabalha todo o seu campo de corporal, certo? Então, por exemplo, se eu trabalho atividade psicomotora, ela vai ajudar muito no meu cérebro. Então, eu tenho um exemplo de uma criança laudada com 5 anos de idade, com TDAH, certo? Com deficiência intelectual. A família, né, tem um certo recurso, então contratou uma psicopedagoga, né, e fez a intervenção na escola e fez a intervenção em casa. Uma profissional qualificada. Estimulação cognitiva, com jogos, com sucata, tudo que pôde. E contratou um psicomotricista. Essa criança nunca tomou remédio nenhum. O TDAH era um tipo mais grave,
que é esse com impulsividade, irritabilidade e falta de atenção, misto. Então, hoje, essa criança teve atraso de fala, mas com todos os estímulos, além da família fazendo intervenção em casa, o professor e a professora davam a orientação e a família continuava fazendo. Hoje, quase você não percebe a deficiência intelectual. E essa criança, você vê que já lê, com 10 anos, lê, escreve, interpreta muito bem. Por quê? Houve a intervenção correta, com profissionais qualificados. Né? Aí, mas como a gente trabalha de uma forma geral, né, na escola pública, carente, então essas famílias são vulneráveis, né? Então não tem esse apoio, o Estado tem que providenciar essa equipe de apoio. A gente solicita, a gente fica implorando, né, para que as instituições, né, ampliem essas equipes, que os professores, né, também tenham esse apoio para que tenha mais fluidez esse trabalho dele. Saia com qualidade. Né? Porque quando o aluno aprende, o insucesso não é do aluno, é do professor também. Ele se sente fracassado. Quando eu tento fazer um trabalho, eu não consigo aquele resultado, eu, Adeildes, me sinto fracassada. Entendeu? Porque, às vezes, não depende só do AE do aluno. Estou falando aqui no caso do CAP. Certo. Eu preciso que ele tenha um médico bom, que ele tenha uma fono, que ele tenha um psicólogo e tal. E é um trabalho multiprofissional com essa pessoa com deficiência. Tá? Quando não tem esses apoios, eu me sinto fracassada. Que o trabalho não deu certo. Ou dá em parte. Mas é aquela história, todos os lugares que esse indivíduo está presente, deve ser feito um trabalho de inclusão. Na igreja, não é isso? Sim. Na família, principalmente. Então, a gente vê, assim, muitas famílias cobram da escola, mas não faz sua parte também. Negligencia, não leva o menino para o médico. O SUS é difícil. Mas muita gente consegue. Tem pais aqui que não levam mesmo, negam sobre o relatório do aluno, sobre a condição do seu filho. Não faz questão, né? Não tem. Às vezes, a escola tem que tomar uma medida mais drástica, de levar a questão para o conselho tutelar, né? De chamar essa família e dar repreender, para que ela compreenda o que está acontecendo com essa criança. Quanto mais cedo fazer a intervenção, melhor para essa criança. Certeza que vai vendo o motivo, desenvolvimento, né? Para que não possa atrapalhar o crescimento. E como fazer a adaptação curricular para essas pessoas que têm deficiência? Como é que se faz? Então, assim, vai depender da deficiência, né? E da condição desse aluno também. Se ele é verbal, se ele não é verbal, né? Se ele é deficiente visual ou é baixa visão. Então, cada um tem uma forma diferente. Então, aí precisa de ajuda do profissional para dar alguns sinais para o professor da sala regular também. Então, tem que se construir o PEI, né? Que é um formulário específico que vem mostrando o quê? As habilidades que esse aluno tem, as dificuldades que ele aluno tem, a condição social e interpessoal dele. Tá? E, de uma forma geral, também faz uma abrangência sobre as limitações. Aí o professor vai elaborar uma atividade, fazendo esse link, né? Qual é o componente curricular que ele está trabalhando e qual a metodologia que eu posso utilizar com esse aluno para que ele garanta essa aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um texto de história sobre quinta série, quinto ano, né? Sim. Do ensino fundamental. E aí eu dou para a minha turma um texto do livro. Poucas imagens, textos com letras pequenas, né? Fonte 12. E muitos parágrafos. Vamos imaginar esse texto. Certo. Explicando sobre a colonização no Brasil, né, a questão dos engenhos, a monocultura da cana. Vamos imaginar. Para o aluno com deficiência, certo? Eu posso trabalhar uma música com ele, que tem esse tema. Mas eu posso produzir um texto com poucas palavras e muitas imagens.
Eu preciso trabalhar com ele especificamente as imagens. Ah, mas se esse menino não sabe escrever, está sendo alfabetizado, o que fazer? Eu vou trabalhar a oralidade dele. Entendeu? Isso não impede que eu faça essa avaliação. Eu não preciso ter um laudo médico para fazer essa avaliação adaptada para esse aluno. Porque ele é um ser, né, de convivência, ele sabe vários termos. Então, o que é escravidão? Eu posso abordar, por exemplo, com o que era monocultura. Como é que esses negros viviam? Qual era a condição social desse negro? Como ele sobrevivia? Quais eram as agressões sofridas por esse negro? Mas eu vou explicar isso tudo através da imagem, não do texto com esse aluno. Entendeu? Certo. Eu vou enriquecer. Eu posso trabalhar com vídeo, que é um recurso visual. Como eu falei anteriormente, esses alunos com dificuldade de aprendizagem, todos eles precisam de um material, um apoio visual. Então, a imagem faz isso. Já o aluno com deficiência visual, ele precisa de um material tátil, concreto. Eu posso pegar uma imagem? Posso. Eu posso fazer a leitura dessa imagem, a audiodescrição dessa imagem. Eu posso ter um vídeo e fazer a audiodescrição. Mas eu preciso ter um material concreto, eu preciso ter um objeto dessa situação da escravidão, para que ele compreenda. Entendeu, Gabriel? Sim. O auditivo, eu preciso de um apoio visual com ele. Tá? Porque eu preciso de um intérprete de Libras ali também na sala. Eu preciso do apoio para fazer esse link com a grade curricular normal. Mas, assim, não tem nada, porque o aluno, né, que está na sala regular, ele também tem essas dificuldades de compreender o texto. E hoje, mais do que nunca, que o menino está viciado em sala de aula, eu vejo isso, que a conversa que a gente tem com os professores é essa. O aluno não quer ler, não quer ler, não quer ler. Dá um texto de 3 páginas para o aluno. Tem que se fazer primeiro a leitura da imagem, tem que começar com um vídeo. Por quê? Quando eu tenho uma metodologia da repetição, eu trabalho a memória, né, antiga minha. Eu vou resgatar essa memória. Ele vai guardar mais a memória do que as palavras que tem no texto. Então, o professor tem que saber disso. Então, quando eu coloco, por exemplo, o menino faz um debate em sala de aula, pesquisa, né, sobre o tema. Quando o menino assiste um vídeo, quando o menino canta uma música sobre escravidão, quando o menino faz a leitura de uma imagem, pense aí, eu estou usando 4 recursos diferentes na sala de aula. Eu posso atingir a todos. Agora, aquele aluno que tem uma deficiência, eu preciso sentar pertinho dele. Eu preciso ter uma comunicação direta com esse aluno. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho esse conteúdo, por exemplo, sobre a escravidão, né? A colonização e a monocultura do cacau no Brasil. Eu preciso sentar com esse aluno autista, perto dele, tentar fazer o contato visual, que eles têm essa dificuldade. Explicar de forma, né, tranquila com ele. Depois perguntar, você entendeu? Entendeu? Eu preciso ter essa aproximação dele. Eu não preciso ter o contato, porque muitos não querem o contato, né? Não gostam do contato, porque é prejudicial para esse aluno autista. Traz sofrimento. Mas eu posso chegar, perguntar a ele, eu vou sentar perto de você. O aluno autista, de uma forma geral, ele precisa de previsibilidade. Eu tenho que avisar tudo com antecedência para esse aluno autista, né? Se eu mudar ele de sala de aula e vou fazer um trabalho no pátio, eu tenho que dizer, olha, a gente vai fazer um trabalho amanhã em outra turma. Entendeu? Se eu falo para a turma toda, eu não posso ter surpresa para esse aluno. Hoje, você não vai sentar naquele mesmo lugar de sempre. Então, nessa formação, a gente conversa com o professor, dando dicas de como lidar com esse aluno em sala de aula. E a gente abre uma roda de conversa, realmente. Esses professores contam, né, com suas dificuldades, o que já tem feito, como ajudar esse aluno. Então, eu vejo assim, eu fico feliz nessas formações, Gabriel, porque eu vejo assim, uma preocupação imensa dos professores, tá? E aprender. Eles querem aprender a lidar com esse aluno na sala de aula. A gente tem resistência também.
né? Tem alguns momentos que a gente fica triste, porque o professor vai dizer assim, olha, não consigo fazer. Não faz questão. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Teve uma escola que a gente foi, ano passado, e aí, nessa escola, uma professora virou e disse assim, olha, eu vou para casa porque já está no final, eu não quero mais ouvir, não, vou fazer a faxina da minha casa. Não quero ouvir mais sobre adaptação curricular. Olha para isso. O que é que eu ia falar? Não fiz nada, saí. Depois, como é uma pessoa que eu já conhecia, aí a coordenadora me ligou e disse assim, olha, Dea, foi a pessoa que mais fez adaptação curricular. Foi essa pessoa que disse que não ia fazer. Porque quando esse aluno deficiente pode ser um filho da gente, né? Pode ser um irmão, um parente, um amigo. Como nós gostaríamos que fosse tratado essa pessoa, né? Cadê o respeito por essa pessoa? Eu entendo assim, que aquele recado que a gente deu naquele dia da formação chegou no íntimo dessa pessoa, tocou. E eu fiquei tão alegre em saber que depois essa pessoa foi sensibilizada e tentou fazer essas adaptações. Né? Voltou atrás. Voltou. Porque, então, para você ver como é importante. Mas, no geral, Gabriel, a gente está assim, muito feliz com o resultado das formações, porque a gente percebe o interesse desse professor em fazer. Às vezes não sabe fazer e precisa do apoio. Entendeu? Mas assim, a maioria não se nega a fazer. Isso que é importante, pois os professores, aqueles que não aceitam, sentem no pensamento deles, acham que não vai dar certo, né? Acham que porque o aluno tem deficiência, não vai ter um futuro digno, né? Vai ser totalmente dependente. Outra coisa que a gente faz a orientação, assim, né? A quantidade de exercícios que deve ter em uma avaliação, como devem ser feitos esses exercícios. Por exemplo, o aluno com dislexia ele precisa de uma pessoa para ler o texto para ele. Ele compreende tudo, mas ele tem dificuldade para interpretar esse texto. Às vezes, o aluno autista também. Então, cada um precisa, né, de uma intervenção diferenciada. Não existe um modelo. Tá? A gente faz de acordo com a característica desse aluno. Mas, assim, sabendo que todos têm um potencial. Mesmo aquele aluno que chega na instituição, né, de ensino com aquela limitação mais grave, sabe? Às vezes chega aluno que tem deficiência visual, auditiva, intelectual, deficiência múltipla, mas ele é um ser que pode, sim, aprender. Tá? Então, a gente não pode basear no laudo médico, certo? O laudo vem ali dizendo que ele tem uma deficiência. Isso não deve ser limitante para o professor, para os especialistas. É o ponto de partida. O que é que ele sabe? O que podemos avançar? Eles podem avançar muito. Nós já tivemos várias surpresas. Sim. De alunos que avançaram muito, porque tiveram a condução correta, né? O olhar especial dos médicos, dos profissionais de apoio. É isso que a gente precisa melhorar em nossa sociedade. É o acolhimento, em primeiro lugar. O acolhimento é tudo. Sem acolhimento, sem formar o vínculo, não existe aprendizado. Né? Mostrar que essa pessoa ela é amada, que ela é bem recebida, que as pessoas amam, gostam dela. Ela precisa ser valorizada. Aí ela vai mostrar o potencial e a gente vai trabalhando dentro do quê? Das limitações, mas percebendo que ela pode avançar muito. Tá certo, porque quanto mais ela se sente valorizada, mais força de vontade ela vai ter. Isso. Correto? Correto. Então, aquilo que você falou no início, assim, né? Não é porque o aluno não quer. O aluno não sabe sozinho buscar esse desejo dele. Entendeu? Ele tem algumas limitações. Então, o adulto que está do outro lado, né? Seja o profissional, a família, deve estar estimulando. Então, quando a gente trabalha com família, por exemplo, né? Como eu falei, o CAP trabalha aqui com vários segmentos.
né? Nós já fizemos formação na escola somente para pessoal de apoio, cozinheira, vigilante, né? A pessoa auxiliar de limpeza. Porque elas também têm que entender como lidar com essa pessoa com deficiência. Sim. Observar na hora do lanche aquele aluno que não quer lanchar, né? Como é que ele organiza esse lanche dele no prato. Então, essas observações, né? Extra classe, por exemplo, ajudam a gente a fechar, às vezes, um diagnóstico. Fechar diagnóstico não, porque a gente não faz. Mas levantar hipótese diagnóstica de uma possível deficiência que as pessoas não observaram ainda. Que vem a ter. Né? Quem vai fazer o diagnóstico realmente é o médico, a equipe médica. Mas nós que estamos no dia a dia da escola, podemos sim chamar a família, ter essa conversa, né? E orientar, né? Para a busca de ajuda. Porque muitos meninos estão aí sem o laudo, mas tem um comprometimento. E que vai prejudicar ele o resto da vida dele. Certo. Gabriel, eu gosto de falar somente sobre o TDAH, assim, para finalizar. A pessoa com transtornos do déficit de atenção e hiperatividade deve ter um olhar especial também, certo? Que é bem comum na sala de aula. Então, quando não se trata de forma correta esse transtorno, né? Precisa de psiquiatra, né? Pediatra, no caso da criança, de uma intervenção mais precisa em sala de aula, traz um comprometimento incrível na vida futura desse aluno. Então, por exemplo, o TDAH, ele tem o déficit de atenção, ele é a pessoa que tem dificuldade nas suas relações sociais também, né? Tem sensibilidade auditiva também, visual, e ele tem muita dificuldade de ficar em sala de aula. Geralmente é aquele menino mais danado, aquele mais conversador, aquele que não deixa ninguém, aquele que é ingênuo. Os outros todos mandam ele fazer alguma arte na escola e cai para cima dele. É o que mais recebe suspensão na escola. Eita. Tá? E ele não fica. Então, ele, às vezes, é muito inteligente. Pelo contrário, inteligentíssimo o TDAH. Mas, na vida futura, quais são os aspectos que vão prejudicar esse indivíduo? Tá? Eu conheço uma pessoa, eu estou falando aqui de uma pessoa que eu conheço, adulto, que é extremamente prejudicado hoje, porque não descobriram não fizeram esse diagnóstico dele lá na infância. Que ele diz assim, olha, eu não ficava em sala de aula, mas eu era tão inteligente que o povo me passava eu de uma turma para outra. Esse rapaz, ele tem, para essa área de mecânica, ele é uma sumidade. Ele conserta a geladeira, ele é ar-condicionado, tudo mesmo. Eu fico assim, boba com a expertise dele nessa área. Habilidade. Porém, o que a gente sente? Dificuldade de relacionamento interpessoal, né? Na sua vida conjugal. Muita dificuldade de ficar, de ouvir a outra pessoa, de ter paciência com outra pessoa. Ele não tem. Tudo que ele começa não termina. São pessoas que procrastinam, porque lá na infância ele não foi trabalhado isso, a persistência nas tarefas. Né? Porque o TDAH tem uma questão cerebral muito séria. Né? No lobo frontal. Precisa ser trabalhado, às vezes, com medicação e mais exercício, como eu já falei anteriormente. Então, quando não é descoberto isso na primeira infância, né, ali no ensino fundamental 2 e tal, ele vai procrastinando, ele nunca conclui nada, ele não tem paciência para terminar. Então, ele tem muito prejuízo. No trabalho, ninguém fica com TDAH, que não foi tratado. Por quê? Ele não conclui tarefa. Tem crise, muitos hoje apresentam crise de ansiedade, muito séria, depressão. Eles vão para o uso abusivo de álcool e droga. Muitos vão para o meio da criminalidade, porque eles são incompreendidos. Então, às vezes, você chama o TDAH já adulto de preguiçoso, entendeu?
de ansioso, mas assim, lá na infância, se tivesse feito um diagnóstico correto, a intervenção correta, ele iria ter outra realidade quando adulto. Então, a gente chama a atenção, né, da equipe escolar para isso, da família, para que ela tenha também, né, esse olhar mais ampliado para esse jovem que não para na sala de aula. Porque às vezes ele xinga todo mundo, às vezes nem sempre ele é agressivo, pelo contrário, é aquele menino de boa, como diz, né? Que brinca com todo mundo, é o palhacinho, mas é aquele que, ó, vai lá, tira a lâmpada, vai lá, fura o colega, vai lá, quebra o lápis do outro, chora. Então ele apronta toda, né? É. Mas esse menino aí, se não for tratado, né? Outra questão também que a gente pode abordar aqui é o aluno com TOD, transtorno opositor desafiador. Geralmente, existem muitos laudos, assim, TDAH com o transtorno TOD. Esse daí é um transtorno que, na escola, ele tem um comportamento desafiador. Então, é aquele menino que não atende ao professor, ao colega, ao vigilante, ninguém ele atende. Ele, né? Ele tem, às vezes, senso de vingança em sala de aula. Ele elege 1 ou 2 colegas na sala de aula para massacrar, pirraçar. Ele é extremamente agressivo. Ele vai mesmo, bate, ele morde, ele derruba alguém da escada para quebrar um ombro. Meu Deus. Entendeu? Ele tem dificuldade de coordenação motora ampla. Então, ele desequilibra e cai. É aquele que derruba a água toda hora. Mas ele é desafiante mesmo. Então, ele diz, o que é que você está olhando para mim? Vou dar o tapa. Né? Outro dia, eu cheguei numa escola, e tinha um aluno autista na sala de recurso. E esse aluno que, né, possivelmente pode ser um transtorno desse. Aí o autista olhava para ele e dizia, por que você está olhando para mim? Vou lá. Levantou da mesa que eu estava e foi lá dar um murro. E a escola diz que ele enfrenta todos os jovens mais velhos. Ele tem Então, quantos anos? Ele tem 12 anos. Então, possivelmente, pode ser um caso desse. Então, precisa de uma avaliação. Né? Aí a gente orientou a escola como fazer e tal e tal. Mas, assim, quando não se trata o TOD, o aluno com TOD, ele vira um transtorno de conduta. Então, é aquele menino que não deu certo direito na escola porque ele foi incompreendido, não foi tratado. Mas, lá adiante, na adultez dele, ele se transforma em um marginal. Ele vai enfrentar policial, o tráfico de droga, vai cooptar para ser um assaltante, para matar mesmo. Porque ele não teme. Entendeu? A forma violenta. Ele é extremamente violento. Mas existem vários tipos de TOD também. Aí precisa de quê? Uma equipe especializada para fazer essa avaliação. Mas, assim, eu já vi várias escolas nessas formações aí, dizendo que tem casos de TOD. Qual a orientação? A equipe se organizar, fazer o relatório, buscar ajuda, encaminhar, né, com a família, chamar a família para levar o menino no médico. Né? Não existe, às vezes, medicação, não tem medicação para curar o TOD, nem o TDAH. Existem medicações que vai diminuir o quê? A irritabilidade dele, vai melhorar a concentração, mas tem atividades específicas que podemos fazer ao longo do tempo, tá? Para que diminua esse sintoma do TOD. Tá certo, mas nesse caso aí, o TOD e o TDAH vem tipo, digamos que de família? Existe um componente hereditário aí, né? Genético hereditário, existe. Né? Os estudos mostram isso. Que a pessoa já nasce com, né? Mas tem tratamento. Tem tratamento, certo? Tá certo. E a condução da escola tem que ser outra. Vai colocar limite, mas vai observar essas nuances do próprio transtorno, né? Vai adaptar as atividades para esse transtorno, para esse déficit de atenção, para que ela cumpra essa tarefa toda, para que ela siga regras. Né? Até a forma de falar do profissional tem que ser diferente com ele. Entendeu? Não vai adiantar, às vezes, dar aquele castigo que a gente dá para o outro, porque ele pode gerar uma crise e matar outra criança na sala de aula. Né? Ele pode ter crises
parecidas até com outros transtornos. Então, tem que ter uma orientação médica, né, e de profissionais qualificados. Psicológicos. Principalmente. Existe toda uma orientação parental que a psicóloga faz junto à família para que diminua esses comportamentos, né, disruptivos, agressivos desse aluno com TOD. Tem o psicológico, o psicólogo específico ou pode ser qualquer um? Não. Veja bem, pelo que eu conheço na clínica psicológica, né, de psicologia, tem profissionais que trabalham mais com crianças. Sim. Né? Tem profissionais que se recusam, porque precisa de um estudo específico para trabalhar com aluno com TOD. Tá certo. Ok. Mas, assim, a adaptação, ela vai de acordo com a necessidade daquele aluno, certo? E é possível fazer, então a gente conta, assim, né, com o apoio dos professores, das instituições, mas, assim, a gente vem, na verdade, sensibilizar os profissionais, né, e a família, para que a gente esteja atento a esses sinais de algum transtorno, uma deficiência, né, que pode prejudicar essa criança, esse adolescente, lá na vida adulta. Tá certo, então, Dé. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos muito agradecidos aqui, tá certo? E, desde já, te convidamos novamente para, quem sabe, você voltar aqui e falar muito mais, ok? Sobre as coisas que não puderam ser faladas hoje, ok? Suas considerações, por favor. Bem, Gabriel, hoje eu que agradeço, né, estar aqui no Podcap, né, e essa oportunidade assim maravilhosa, porque a gente tem, né, condições de falar um pouco sobre os transtornos, sobre a adaptação curricular, sobre essa formação, né, que estamos ampliando ainda mais nesse ano e no próximo ano, já com outras configurações, porque achamos necessário dialogar com a escola de uma forma geral, né? Então, a gente vem pensando assim, né, debatendo nas escolas quais são as carências de formações. Então, aqui é mais uma oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos, as necessidades dos alunos e fazer um chamamento, né, para os profissionais de educação, que a gente perceba esses alunos na sala de aula, que a gente inclua de fato, que a gente realmente faça, né, essa conjunção de situações, né, e a gente garanta um planejamento individualizado para esse aluno, que é o aluno que precisa ser incluído de fato. Né? A gente não pode admitir um aluno mais lá no cantinho da sala, aquele aluno quietinho, que não dá problema, né? Mas que a gente não faz nada durante o ano todo e a gente chega no final do ano, dá uma nota, né, simbólica e ele é aprovado, mas não fizemos a intervenção. Não faz questão nenhuma. A partir do momento que a gente sabe, né, como fazer essa intervenção, a gente teve uma formação para essa intervenção, não é admissível que o professor continue no mesmo patamar de isolar esse aluno, de negligenciar seu papel de produtor de conhecimento, né, produtor de intervenções também, que vai facilitar a vida desse indivíduo. A gente não pode admitir isso mais. Tá certo, então. E estamos chegando ao fim de mais um Podcap. Lembrando, eu peço a você que curta, comente e compartilhe, tá certo? Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana e eu também com meu nariz cicatrizado. Um forte abraço, pessoal. Essa...